Olá, nós somos da Cardim Arquitetura Paisagística. Meu nome é Alessandra, eu sou arquiteta. Meu nome é Ricardo Cardim, eu sou botânico e paisagista. E a gente foi convidado para falar um pouquinho com vocês sobre tecnologia, design e áreas verdes, né? Bom, pessoalmente, eu confesso que a gente está numa área de trabalho que em parte é muito feliz nessa fase de pandemia, porque a tecnologia permite que a gente possa trabalhar em qualquer lugar. E o que eu tenho sentido é que essa tecnologia vai nos ajudar a mudar muita coisa, assim, vai desde a arquitetura, as roupas que a gente usa, os deslocamentos que a gente faz, vai deixar de fazer. E o que eu tenho sentido, tanto de clientes como de amigos, é uma necessidade muito grande de voltar a ter contato com o natural, com a natureza. Então tem amigos que estão morando em sítio, tem amigos que estão morando na praia agora, porque conseguem fazer o trabalho de home office. E pessoas já que estão sonhando em voltar àquela antiga arquitetura que tinha ali o mercadinho embaixo e a casa em cima, né? Lógico que com uma nova linguagem, e eu vou chamar até de casa office, não vou nem chamar de home office, porque home office é a atividade de trabalhar em casa, né? Assim que a gente entende. Então eu brinco que até o nosso sonho hoje é ter essa casa office onde a gente possa esporadicamente fazer algumas reuniões, ter um ambiente de trabalho, mas não necessariamente ter mais uma laje corporativa, né? A gente sabe que isso é uma tendência de mudar e demonstra, né, que as pessoas têm essa necessidade, essa carência de natureza, né? Então, o quanto a gente vai poder trazer de verde para esses ambientes, para essa casa, ou até para os novos escritórios que vão provavelmente mudar um pouco, criar varandas, criar espaços onde as pessoas tenham contato com verde no solo mesmo, né? Espaços com horta. Isso já tem acontecido, mas eu acredito que agora com a pandemia isso tende a crescer e com uma velocidade muito grande, com uma ansiedade muito grande de todo mundo. Eu acredito que, no que se refere ao paisagismo, a experiência da pandemia, que embora uma experiência trágica, ela está nos trazendo algumas novidades, principalmente, como aqui a Alessandra disse, de que antes nós tínhamos até um certo preconceito contra o trabalho via remoto, fazer reuniões sem estar pessoalmente no local, e a gente percebe que isso está caindo por terra, né? Muitas pessoas que já têm essas condições, grandes empresas, já estão tomando outras decisões, fazendo um caminho de volta para a natureza, tentando sair, às vezes, das nossas metrópoles que cresceram demais nas últimas décadas e se tornaram hipervalorizadas e extremamente complexas, né? Com horas e horas de deslocamento de trânsito. São de pessoas que não têm poder aquisitivo alto e acabam morando na periferia da cidade e têm que fazer verdadeiras travessias para chegar até o trabalho. E o que eu entendo é que a gente vai ter aí, né, nessa situação, duas mudanças de paisagismo. Uma é que muitas pessoas vão começar a sair das cidades, quem tem condições para isso, e morar em locais que o metro quadrado é mais barato e que tem mais natureza e vai ter mais paisagismo. E aí também abre uma responsabilidade muito grande, que é como é que, se eu vou aumentar a demanda por terra no entorno da cidade, que ainda tem muita natureza, como é o caso de São Paulo, a Cantareira, a região sul, né, perto da Serra do Mar, eu tenho que ter uma responsabilidade nesse paisagismo para que ele seja um paisagismo restaurativo, sustentável e que não prejudique mais esse cinturão verde das grandes cidades. Outra coisa é que quem vai ficar na cidade precisa ter um espaço de home office que seja adequado não somente na planta do apartamento, mas também nas suas áreas verdes. Eu entendo que hoje não cabe mais aquele paisagismo do século XIX de que é proibido pisar na grama. A gente precisa hoje de um paisagismo que seja completamente interativo com as pessoas e com as crianças também, principalmente, né? Eu digo essa faixa etária mais jovem.
Então, a gente já tem colocado alguns projetos, até mesmo antes da pandemia, já vinha trazendo o conceito da floresta de bolso, que é o conceito de você criar pequenos fragmentos naturais, né, recriações da vegetação nativa original, aqui no caso em São Paulo, a Mata Atlântica, para dentro do paisagismo. Então você pode ter um apartamento, um prédio de apartamentos que tem uma pequena floresta de 100 metros quadrados nas suas áreas verdes, e essa floresta ela passa a ser aquilo que os japoneses chamam de banho de floresta, que é uma floresta onde você vai lá para se reenergizar, você vai lá para estar em um local extremamente agradável, um local que participa da nossa programação genética há centenas de milhares de anos. É o nosso habitat natural. As cidades elas foram desenvolvidas nos últimos séculos, com a Revolução Industrial, principalmente, né, cidades grandes. E hoje a gente percebe que talvez a gente precise de um equilíbrio. Nem só cidade muito grande, nem só natureza. Então, a floresta de bolso é uma ferramenta que a gente tem usado nos projetos de paisagismo de grandes incorporadoras aqui em São Paulo, somente em áreas de DEPAV obrigatório, de compensação ambiental, onde a gente tem criado, por exemplo, o conceito, uma brincadeira, né, até com essas palavras inglesas, mas de forest work, ou seja, um local que ele é desenhado para a pessoa trabalhar dentro da floresta. E tem Wi-Fi, tem, por exemplo, puffs resistentes às intempéries, onde as pessoas podem deitar confortavelmente com um laptop, pode ter tomadas para colocar o laptop, alimentar o celular, e a pessoa passa a trabalhar dentro daquela Mata Atlântica, diríamos assim, planejada para isso, né? Que tem passarinhos cantando, tem frutas nativas, tem toda uma novidade de natureza no meio da cidade, e que é totalmente distante daquele paisagismo estéreo, com buchinhos, gramados que você não pode pisar, plantas topeadas, né, podadas em formas geométricas, ou só algumas palmeiras que não fazem sombra. Então eu entendo que o paisagismo ele vai mudar muito nas cidades para atender essa nova diagramação do trabalho em casa, para complementar esse trabalho em casa. Ok, eu cansei de ficar no meu apartamento, dentro da minha sala de jantar, por exemplo, trabalhando, ou num quarto trabalhando. Eu vou descer para o meu prédio, vou achar meu cantinho na floresta, ali, sentar num puff, abrir meu laptop, colocar meu café do lado e vou trabalhar, vou fazer toda a interação, porque vai ter Wi-Fi, vai ter tomada, e o dia tá lindo, e vai ser maravilhoso. Então, eu entendo que sim, a programação muda a partir da pandemia, graças à tecnologia, que já existia, mas a gente ainda não tinha caído a ficha em nós, essa tecnologia, porque a gente tinha um certo preconceito, uma certa preguiça, um certo tradição, um certo costume, e que hoje está caindo por terra. É o lado bom da pandemia, eu entendo. Claro que não é tão simples como eu estou falando aqui. Aqui a gente está fazendo fervilhando ideias, tudo, mas eu sinto que é por aí o caminho. Isso aí. Bem, deixa eu falar mais uma coisa para o pessoal, sobre a questão da biofilia. A gente tem ouvido muito falar em biofilia nos últimos anos. Eu acho que é uma coisa também que não retorna mais, né? É um conceito muito forte de você se sentir bem naquilo que remete à natureza, né? Bio, vida, filia, gostar de, né? Estar junto com a natureza. Agora, a gente tem percebido algumas adaptações muito literais do termo, que eu entendo que biofilia no paisagismo não significa você encher uma sala de vasos ou um escritório de plantas. Isso é em partes, né? Até porque as plantas muitas vezes não se adaptam tão bem a ambientes internos, com ar-condicionado, com pouca ventilação, pouca luminosidade. Elas tendem a sofrer, muitas morrem depois de um tempo. A gente sabe que é difícil cultivar plantas indoor, sem uma grande tecnologia de iluminação. Tomar cuidado com essa coisa do musgo, né? De sair colocando musgo para qualquer lugar, porque isso aí eu acho que para conforto ambiental não funciona. Só a questão da poeira, da limpeza, ali já é um problema, não tem durabilidade alguma. Não, isso que você alguma. falou é verdade, porque se a gente pensar, a gente viu em muitos projetos nossos, inclusive, né, indicação de musgos para criar paredes verdes, criar como se fosse gramados dentro do escritório, mas a gente tem que lembrar que isso, primeiro, é uma adaptação dos países nórdicos, né, Suécia, Finlândia, Noruega, onde o musgo ele é presente naquela paisagem boreal, e ali faz sentido. Agora aqui no Brasil não faz sentido, porque você está trazendo um musgo que é importado, que ele é morto, artificial praticamente, né? É uma múmia, né? É algo mumificado. Não, e é interessante que a biofilia é usar um outro conceito que é o biomimetismo. É você trazer
referências naturais para que as pessoas se sentem confortáveis com esses materiais naturais. Então, elementos que não sejam frios, então a madeira, o tijolo, que é a terra, a pedra natural, né, que é excelente na especificação de interiores, porque é um material que é atemporal, você não vai ter aquele problema do material sair de linha, né? Além de ser mais sustentável no aspecto de questões de componentes tóxicos, que isso geralmente os compósitos têm, e esses materiais não têm, esses materiais naturais são saudáveis, né? Então, e aí se a gente for para um material industrializado, por exemplo, a gente tem carpete da Interface, que é inspirado no desenho das pedras, ou seja, se você precisar recortar e colocar mais uma parte, não vai ter problema nenhum. Então, isso sim é biofilia, não necessariamente, não estamos dizendo que não pode colocar, mas tomar um cuidado, exatamente o que o Ricardo falou, né? Nem toda planta vai sobreviver, né? As paredes verdes hoje têm uma manutenção, tem um custo muito alto, é legal, mas tem que tomar cuidado com isso. A gente tem até uma história engraçada de uma pessoa que queria uma parede verde no banheiro, mas tinha que colocar uma iluminação lá tão específica e forte que tinha que ligar às 2 da manhã, e um dia ele teve que, uma madrugada, foi usar o banheiro e se queimou todo porque acabou acessando essa luz. Então, assim, tem que tomar um cuidado com esses exageros e essas escolhas, né? É isso. Eu acho que essa questão da biofilia ela é super legal, é um caminho sem volta, como eu disse. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo em trazer o que a biofilia faz sentido para a realidade natural brasileira, para a realidade urbanística brasileira, para o nosso modo de viver, de morar, nossas casas. A gente tem que tomar muito cuidado com essas adaptações estrangeiras, tanto no paisagismo convencional, quanto nessa questão da biofilia. Então, no que a gente está falando aqui, que é áreas verdes, nossa área, né, a arquitetura paisagística, eu percebo que a gente deve dar um foco mais macro para a biofilia, né? Um foco de entender como é que eu posso trazer elementos da natureza para o meu cotidiano, para a minha vida, para o meu morar, para o meu trabalhar, mas sem ser exatamente como a Alessandra disse, no sentido literal, de fazer dentro da minha casa uma floresta. Uhum. Eu, por exemplo, moro em apartamento. Meu apartamento não tem uma planta dentro. Porque eu tenho dó de colocar plantas em ambiente dentro, que eu vejo que elas vão sofrendo com o tempo e elas duram ali 6 meses, um ano e meio, morre. Quando elas estão lá fora, elas vivem anos e anos a fio. Então eu só tenho planta no terraço do apartamento. No meu escritório também a mesma coisa. Não digo que você não possa ter, acho muito legal que você tenha plantas dentro, se você até faz o rodízio, coloca lá na luz, tudo, cuida delas super bem. Mas a gente tem que lembrar que a gente precisa mudar nossas cidades, precisamos mudar o nosso paisagismo em si, para que ele se torne mais sustentável e interativo com as pessoas, como a gente disse aqui. É isso, obrigado, gente. Foi um prazer participar desse CONAD.